Oi gente, bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aí, ativa o sininho, fica por dentro que toda quarta-feira tem um vídeo novo. O tema de hoje é algo que deixa normalmente os pais muito preocupados. Nós vamos falar sobre como lidar com a febre. É importante lembrar que a febre não é a doença em si. Ela é um sinal de que o nosso corpo está sendo atacado por alguma infecção bacteriana, por algum vírus na maioria das vezes, ou alguma outra situação que está acontecendo que está fazendo o corpo reagir. Quando a gente medica a febre, a gente não está medicando a causa da doença, a gente está medicando esse sinal que deixa a criança prostrada, gemente, e é importante medicar. Em um vídeo anterior a gente já falou a respeito de quando essa febre pode ser algo mais sério e basta você clicar ali no link na descrição do vídeo e você vai ter acesso a essas informações também. A gente deve medicar a criança não só baseada em um número. Normalmente 37,8 a gente considera a criança febril e acima dos 38 seria a febre. Se a gente tem uma criança, por exemplo, com 37,8 já gemente, caída, prostradinha, a gente já deve medicar essa criança. Enquanto que outras vezes nós vamos ter a criança com 38,2, por exemplo, brincando, sorrindo, se alimentando bem e basta um banho ou tirar um pouquinho a roupa e essa temperatura vai ceder espontaneamente. Procure alimentar a sua criança quando ela está sem febre. Provavelmente ela vai aceitar melhor os líquidos e a hidratação é algo muito importante. O nosso corpo, quando ele foi criado, ele não sabe, por exemplo, que existe paracetamol, que existe dipirona. Então, para perder temperatura, ele tem alguns mecanismos próprios. Por exemplo, a criança respira mais rápido para que na expiração ela perca um pouco de calor e perca a temperatura. O seu coração acelera, ela tem os calafrios, ela sua nas mãos, na cabeça, nos pés. Então, todo esse suor faz com que ela perca muito líquido e é importante a gente hidratar a criança por isso. E essas são as maneiras que o próprio corpo encontra para perder temperatura. Por isso é tão comum quando a gente medica a criança para febre, eles têm aquele suador que é quando ele está conseguindo reequilibrar a sua temperatura corporal. As medidas alternativas são um banho, diminuir um pouquinho a roupa, dar bastante líquido, deixar a criança um pouquinho mais fresca. Eu costumo lembrar aos pacientes de que um lençol, uma blusa, um casaco, ele não tem temperatura em si, ele eleva a nossa temperatura corporal. Então, quando a criança está com um pouquinho de febre e a gente entuxa ela de coberta, de luva, de casaco, porque ela queixa de frio, né, justamente pelos calafrios para tentar perder a temperatura sozinha, a gente acaba fazendo o efeito inverso, a gente acaba aumentando a temperatura corporal da criança. Então, a gente mantém com menos roupa, a gente procura hidratar bastante e pode usar o banho como medida alternativa quando a febre não quer baixar. O maior medo dos pais quando procuram um atendimento durante a febre é que a criança convulsione. A convulsão febril, apesar de ser um evento assim muito difícil de a gente encarar no próprio filho, né, de presenciar, ele é um evento benigno, ele não sequela, ele não tem a ver com a epilepsia da criança, é uma condição totalmente autolimitada, ela costuma acontecer entre 6 meses e 5 a 6 anos, é um pouco mais comum nos meninos e ela tem relação com a incapacidade do cérebro daquela criança de suportar o aumento da temperatura. As crianças que têm convulsão febril podem convulsionar com 38, não é porque ela chegou a 40 que ela vai convulsionar. E as crianças que não têm a predisposição nem a idade de risco para a convulsão febril podem estar com 39, 40 e não vão chegar a uma convulsão. A história familiar também é algo importante e é comum que as crianças da mesma família sofram de convulsão febril. Como a gente falou no início do vídeo, a maioria das infecções quando uma criança tem febre acontece por causa de um vírus. Os vírus não têm um tratamento específico, eles têm um ciclo próprio e eles vão embora sozinhos. Quando você consulta seu filho e de repente algum médico diz que ele tem uma virose, não significa que ele não tem nada. Por exemplo, catapora é uma virose, a gente conhece a varicela, né, o vírus da varicela, sabe que ele dá as feridas pelo corpo, que ele vai dar a febre e ele tem um ciclo próprio, a gente não tem um remédio específico para ele. Assim são outras viroses e algumas delas a gente não sabe exatamente o nome ou elas passam sem um diagnóstico específico, passam nesse ciclo autolimitado. Por isso, gente, não há necessidade de a gente usar antibióticos quando não tem o diagnóstico de uma doença bacteriana. Bactérias são mortas pelos antibióticos. Antibióticos não matam vírus. Então, usar um antibiótico quando o seu bebê tem uma virose não vai mudar o ciclo da doença e pode ainda baixar a sua resistência para outras infecções oportunistas. Se o seu bebê tem menos de 3 meses, procure sempre imediatamente o atendimento médico.
Se ele for um pouquinho maior, você pode aplicar aqueles conceitos, ver se tem algum sinal de alerta associado, para decidir se é necessário ou não uma consulta. A febre, ela é uma forma do corpo dos nossos filhos se defender contra alguma infecção. Se você já passou por alguma situação inusitada, tem alguma dúvida, coloque ali nos comentários, depois eu vou compartilhar com vocês algumas situações que eu já passei também. Vamos caminhar juntos?